Um homem suspeito de assediar estagiárias e jovens advogadas no ambiente de trabalho. Elas contaram que foram agredidas verbalmente e até fisicamente. Agora, e se eu te disser que esse homem é um juiz, uma pessoa que tem por função fazer valer as leis? Ele foi afastado depois das denúncias e o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade aos depoimentos impressionantes dessas vítimas. A imagem da justiça tem venda nos olhos para não tomar partido nas decisões. Mas quando ela se torna cega para os próprios atos? Essa questão surgiu em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, e colocou em foco o que acontecia dentro do fórum da cidade. Denúncias feitas por 7 moças que assustaram os moradores do município. Uma coisa muito séria, né? É impossível até a gente acreditar numa coisa dessa. Tem que averiguar e saber os fatos direitinho. Junto com as denúncias, foram divulgadas imagens como essa, que mostra uma jovem amarrada a uma cadeira. Ela é uma das 7 jovens, 3 servidoras e 4 estagiárias que denunciaram os abusos, que terão a identidade preservada nesta reportagem. Todas prestaram longos depoimentos por videoconferência para 3 juízes corregedores, encarregados de ouvir e apurar as denúncias. Os depoimentos relatam uma rotina de opressão e desmandos. Todos falam em assédios morais e sexuais, além de violências físicas e psicológicas. Tudo isso, segundo os relatos, acontecia dentro do fórum e era praticado por um dos juízes, um magistrado conhecido na região justamente pelo comportamento diferente que adotava durante as audiências. O juiz se chama Ater Aguiar e trabalha em Divinópolis há 18 anos. Nesse período, vários advogados fizeram representações contra ele por causa de atitudes agressivas e comportamentos estranhos. Depus a favor de um colega num processo que, na época, a OAB local entrou contra o magistrado de desrespeito com as partes em audiência. Foi colocado em voga um acordo, ele ficou nervoso com as partes e falou que aquele acordo, se fosse feito para ele, que ele iria enrolar num papelzinho, não sei se eu posso falar. E a situação foi tão assim absurda que todas as partes se calaram, porque ninguém imaginava que isso saísse da boca de um magistrado. Apareceu uma estagiária dele lá, trazendo uma pilha de processos. Então ele pegou o primeiro e simplesmente, fulana de tal, que estava do outro lado da divisória, que dividia a sala de audiências do gabinete dos assessores e dele, e simplesmente arremessou, como se fosse um frisbee de praia, o processo que a menina não estava esperando lá, bateu no rosto dela. Ela reclamou: doutor Ater, o senhor me machucou, bateu aqui. O episódio contado pelo advogado está entre as denúncias feitas pelas estagiárias. Uma das jovens, que na época fazia pós-graduação em Direito, conta no depoimento. O doutor Ater, no dia a dia, ele bate na gente com livros, ele joga livros na gente. Recentemente, ele bateu com um livro em mim e eu falei com ele que eu não gostava desse tipo de brincadeira, que eu não aceitava. E aí ele falou para mim a seguinte frase: se eu bater, você vai apaixonar. Você não sabe o que eu já fiz com uma estagiária nessa mesa. Eu estou pensando naquela menina que estava lá, em defesa, e às vezes, pelos relatos que foram falados no depoimento, às vezes elas eram desrespeitadas em função do gênero, pelo fato de ser mulher, de serem questionadas, inclusive, coisas íntimas da vida delas. As estagiárias e servidoras relatam também episódios de violência física. Eu fui falar alguma coisa com o doutor Ater e ele me deu um tapa na cara. Fez barulho e na hora todo mundo congelou.
Ele falou assim que só não ia me bater de novo porque todas as mulheres que ele batia apaixonavam por ele. Elas contam que frequentemente eram colocadas de castigo pelo juiz quando davam respostas que ele não aprovava. Ele tranca a gente no corredor dos juízes e a gente não tem para onde sair. Então a gente fica trancado do lado de fora até ele resolver abrir a porta. Ou então, quando uma colega vem nos socorrer. Uma delas diz ter passado por uma espécie de ritual de iniciação quando começou a trabalhar no gabinete. O Dr. Ater pegou uma fralda do filho dele e colocou na minha cabeça. E começou a colocar coisas ruins para beber. Própolis, um monte de coisa. Ele deu aveia, deu refrigerante, dava biscoito de arroz. Todas relatam também constrangimento por ouvir áudios pornográficos que o juiz escutava de forma recorrente em som alto dentro do gabinete. E eram sons de gemidos que dava para perceber que era de sexo mesmo. A gente às vezes falava com ele e aí a gente saía da sala, pois estávamos sendo colocadas em um ambiente que não era adequado. Um ponto comum nos depoimentos é o medo que domina todas elas. Eu tenho medo de perder meu trabalho. Eu tenho medo dele me processar. Eu tenho medo dele me agredir. Eu tenho medo dele. O estagiário é aquele estudante de direito que precisa do estágio, precisa da bolsa, precisa trabalhar, ele pensa no futuro dele. Então, quando ele pensa assim, gente, como é que eu vou brigar com o magistrado? Né? A minha profissão nem começou, aí eu já começo errado. A imagem que mostramos no começo da reportagem da estagiária amarrada também foi questionada pelos corregedores. O rapaz que aparece na imagem é Tiago Carmo de Oliveira, assessor do juiz Ater Aguiar. A jovem que foi amarrada diz que tudo aconteceu depois de uma discussão. Ele já pegou a fita muito rápido e já foi me enrolando. Ele saiu me carregando amarrada pelo gabinete. O Dr. Ater estava presente nesse dia. Ele riu. E ele falou que o Tiago havia feito pouco, que ele deveria ter me amordaçado também. Os depoimentos impressionaram os juízes corregedores que determinaram, por unanimidade, o afastamento do assessor Tiago pelo prazo de 60 dias. Nós fomos até o prédio onde mora o juiz Ater Aguiar, em Divinópolis, para uma possível entrevista. Sou repórter do programa Domingo Espetacular da Record e gostaria de falar com ele. O porteiro interfonou para o apartamento do juiz e nos disse que ele não respondeu aos chamados. Tentei contato com ele pelo interfone, né? Não atenderam, e tentei contato também pelo telefone pessoal dele. Não também obtive contato. Ah, tá ok. De qualquer forma, eu te agradeço aí pela atenção. Procuramos também o advogado de defesa do juiz. Ele não quis gravar a entrevista. Em nota, disse que como a apuração está sob sigilo, todos os esclarecimentos serão apresentados no processo. A Justiça determinou também que o juiz Ater Aguiar está proibido de entrar no fórum ou se aproximar por uma distância de até 500 metros das ex-estagiárias e servidoras que prestaram depoimento. Ele também foi afastado das funções por 60 dias. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que o processo, que é sigiloso, seguirá sob o rito do contraditório e da ampla defesa e atualmente encontra-se em fase de apresentação de defesa pelo magistrado investigado. O afastamento é temporário, mas pode se tornar definitivo se os corregedores considerarem o juiz culpado de todas as acusações. Caso isso aconteça, ele pode também receber a pena padrão para juízes que cometem infrações graves ou mesmo crimes, ganhar
uma aposentadoria compulsória. O juiz Ater Aguiar terá o direito de defesa, mas se as denúncias forem acatadas, ele poderá responder também na justiça comum. Eu penso, inclusive, que o próprio procedimento servirá de base para ser remetido a uma instância da justiça criminal. Aí, claro, dentro dos limites do próprio Tribunal de Justiça.